bem-vindos ao canal da Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Meu nome é Rafael, sou assistente editorial da RBGG e hoje estamos aqui com uma pessoa importante da área, né, para discutirmos algumas questões. Esse é um evento inicial, né, que dá o pontapé inicial para um ciclo, né, de apresentações, materiais que vão ser divulgados pela RBGG, que é o nosso chamado Mês Idoso Mais. Eu espero que vocês possam acompanhar, curtam o vídeo, né? Que estamos aqui hoje com a professora Dália, né? A professora Dália Romero, que é socióloga, doutora em saúde coletiva, professora e pesquisadora da Fiocruz, coordenadora de um grupo de pesquisa lá com informação sobre envelhecimento, né? Professora Dália, queria agradecer muito a sua presença aqui hoje, estar conosco nesse início, né, do mês do idoso, hoje tendo o dia, né, da pessoa idosa. Então, muito obrigado pela sua presença aqui em nome da equipe da RBGG. Muito obrigada a vocês pelo convite. E a pessoa que assistem também a esse vídeo, muito obrigada por se unir à causa da esperança de ter uma vida melhor para o idoso no Brasil. Professora, e hoje, sendo o dia da pessoa idosa, né, não só no Brasil, mas como no mundo, né, a gente gostaria de iniciar pensando, né, levantando uma reflexão. Há o que comemorar no dia de hoje? É uma difícil pergunta no meio de uma pandemia, né? Uma pandemia que começou em março, uma pandemia que já chegou marcada com a desigualdade social. O primeiro caso de morte, de óbito no Rio de Janeiro, foi uma senhora idosa que ela trabalhava numa casa de família, como se diz aqui, e ela foi contagiada, contaminada como se diz, a patroa, né? Que chegava de Itália, chegava de viagem, chegou com suspeita, mas ela não comunicou essa suspeita e chamou a empregada doméstica para trabalhar. E esse foi o primeiro óbito que nós tivemos no Rio de Janeiro. Esse é um óbito emblemático que já não falou que o que viria desde março, abril, maio, junho, julho, agosto e agora estamos em outubro, seria consequências muito sérias sobre a população idosa e especialmente marcada de uma grande desigualdade social. Entretanto, nesse contexto triste, terrível, muitas mortes que poderiam ter sido evitadas, nós temos indicadores que podem nos levar a falar que o Brasil teria algum motivo para comemorar. Motivos para comemorar não são recentes, né? Não vejo nada que tenha acontecido recentemente que nos leve a comemorar. Mas sim temos motivos para comemorar duas mudanças que o Brasil fez na década dos 90. O Dia do Idoso ele foi instituído em 1991 pela ONU, né? E é justamente nessa década dos 90 que o Brasil tem grande conquista, final dos anos 90, mesmo no meio, mesmo ainda em um contexto econômico adverso, político também. Ele tinha a conquista recente do Sistema Único de Saúde, tinha reconhecimento constitucional do direito do idoso a ter um amparo. O Brasil fez no século XXI, primeira década do século XXI, muito avanço, especialmente na atenção primária, para fortalecer a saúde do brasileiro. E fortalecer a saúde do brasileiro é fortalecer o idoso. Ninguém chega idoso de um dia para outro. Todos chegamos a idoso por uma conquista cotidiana de vida, né? Então, o que significa isso? Que nós chegamos a 2020, no meio de uma pandemia, nós temos mais de 140 mil óbitos, dos quais o 72%, quase 100 mil, é de idosos. Esses são óbitos que poderiam ter sido evitados. Nunca poderíamos falar
que esse idoso iria morrer igual de outra doença. Claro que todos vamos a morrer, mas eu acho que ninguém, eu quero que alguém me responda que ela queria morrer de idoso por uma doença que poderia ter sido evitada até por medidas simples. Então, nós chegamos a 2020 sentindo que foram muitos óbitos, mas se não tivéssemos o SUS, o cálculo que tinha sido feito, sendo até pouco optimista, era, e até vezes simplista, mas era 500 mil óbitos. Alguns falam de 1 milhão se a gente não tivesse o Sistema Único de Saúde. Então, poderia ter sido pior. A gente não teria que comemorar se a gente pensasse que a experiência do Brasil durante os 3 últimos anos, ela irá se repetir durante os próximos anos. Mas eu sou das pessoas que acredita que as instituições brasileiras ainda têm fortaleza. A ONU promoveu esse dia para quê? Para promover política, para promover programas de saúde pública, para promover também a conscientização que não era suficiente nos unir para diminuir a mortalidade infantil. É muito bom sobreviver, é importantíssimo sobreviver no primeiro ano de vida, que é o momento mais difícil da vida, né? E não era justo perder tantas crianças como foram perdidas. Nós tínhamos uma taxa de mortalidade altíssima, ainda é alta no Brasil, mas não teve bastante redução. Então, era importante se dedicar a diminuir a mortalidade infantil, era importante se dedicar a diminuir a mortalidade materna, por exemplo, mas não era suficiente. Não era suficiente nos conformar com tantos óbitos de idoso e também deixando o idoso invisível, não apenas nas políticas públicas, mas no contexto social em geral. Eu poderia falar para vocês, desculpe, poderia, na sua pergunta sobre a pandemia, eu acho importante falar se a gente não temos algo que não temos que comemorar, mas eu acho que é importante refletir no Dia do Idoso, que a experiência da pandemia, eu penso que a experiência da pandemia é uma experiência, a gente deve interpretar como uma experiência individual e coletiva do que ser idoso. Porque é um sentimento que todos temos, pessoas jovens que se sentem desesperadas porque querem ir à rua, pessoas com medo de morrer, pessoas que se sentem sozinhas dentro de casa, ignoradas sua saúde, ignorada sua vida. Pessoas que também têm medo de morrer porque sabem que suas famílias dependem delas. Pessoas também que sentem que os representantes do governo não têm carinho por eles. Por quê? Porque tem, por exemplo, comorbidade. Então, são tantas experiências que todas as pessoas estão tendo nessa pandemia e que dizem ser desesperadas, que não aguentam mais. Essa é uma experiência de ser idoso. Com a diferença que temos a esperança que a pandemia acabe e que a gente possa, teoricamente, voltar àquilo que chamávamos normalidade. Mas o idoso não. O idoso, ele vai a continuar sendo em aquele espaço, como disse o sociólogo Norbert Elias, aquele espaço do moribundo, aquele espaço do invisível, aquele espaço que apenas chegam as pessoas para fazer, por exemplo, a academia, para fazer o primeiro pronunciamento, ou seja, o discurso político, seja o discurso acadêmico, que a proporção de idosos aumenta, mas não vai muito além disso, né? Eu acho que essa experiência, eu gostaria que no Dia do Idoso, cada um refletisse o que é ser idoso, que ele imaginasse que ele vai ser idoso mesmo, e que o que viveu na pandemia é o que se vive num país, em um lugar que não se tem carinho pela vida e que ele, se não lutar por políticas sociais, por la ciência,
pelo orçamento da saúde e da educação, quando chegar idoso, vai viver em pandemia, vai viver em um sentimento que está tendo agora na pandemia. Eu acho que isso é importantíssimo, refletir que se um fenômeno acontece no século XXI, que a gente possa dizer, nossa, esse é o fenômeno do século XXI, o envelhecimento demográfico, como já se sabe muito bem, né? Mas como o envelhecimento demográfico é morar sozinho, as pessoas sozinhas dentro de casa. Isso é um fenômeno que o Brasil vai ver acontecer muito rapidamente, cada vez mais as pessoas morando sozinhas, porque o envelhecimento demográfico, que significa a maior proporção de idosos na população, ele acontece no Brasil não por melhoras nas condições de vida, porque a gente está vivendo mais anos, isso tem um impacto pequeno, mas principalmente porque nos anos 60, o tamanho da família, o número de filhos por mulher. Essa redução do tamanho da família, ela foi um desejo coletivo. Inclusive, até hoje, quando se discute a renda mínima, um dos argumentos para ir em contra de um pacto social é o interesse que pode ter uma população pobre em aumentar o tamanho da família. Uau, ter mais filhos, e isso seria um custo social. Então, como ainda reagem esses setores, eu não vou chamar conservadores nem liberais, eu diria que são setores que fazem dano para a convivência social, eles não estão explicando a história completa. A história completa é que essas mesmas pessoas que dizem ser liberais acreditam que cada um tem que se virar por si na vida. O cuidado da criança, o cuidado de uma pessoa com dependência, o cuidado do idoso, o cuidado é problema de cada um. De maneira que ninguém teria, o Estado não poderia apoiar a ter filhos, porque como que vamos a tirar uma mulher do mercado de trabalho para que fique em casa cuidando do filho? Isso é uma grande perversão e maldade com a forma como se conta a história, porque era inevitável, sabia-se que viria assim um alto crescimento de proporção de idosos. Não tem como você diminuir a fecundidade e não aumentar a proporção de idosos. Isso estava muito archiconhecido, mas não se falou. E não era porque a pessoa não sabia, porque não dava visibilidade a essa fala, que advertia, gente, não tem como. Se você reduz o tamanho da família, você vai evitar que as mulheres cuidem da criança e puedam utilizar essa mão de obra para o mercado. Entretanto, não tem como parar de aumentar o crescimento da população idosa, que também precisa de cuidado. Não é à toa que a economia, a demografia, a epidemiologia, a própria ciência utiliza um indicador que chama índice de dependência. Esse índice de dependência é o número de crianças e de idosos em relação à população ativa. Então, isso sempre se utilizou como está desbalanceado, a gente tem que balancear, tem que ter um grupo etário, mas ok, você pode reduzir o tamanho da família e evitar que as pessoas tenham filhos, inclusive esquecer que isso vai levar a um desaparecimento do Brasil, da população. Mas como você faz com a outra parte da tua fórmula de índice de dependência, com a proporção de idosos? Como se faz? Aí só tem duas maneiras de ter menos idosos. Ou que você exporte os idosos para outros países, enfim, porque tem só duas maneiras de você evitar que o Brasil esteja envelhecido. Ou aumento da mortalidade. Ambas opções são uma barbárie.
da barbárie. Entretanto, a gente encontrou discurso, e tem discursos que são livres, que falam que a pandemia poderia ter esse efeito positivo, né? Ao diminuir a população dependente de idosos, porque aumentaria a mortalidade. Isso de uma grande crueldade. Entretanto, parece que ainda o Brasil não acordou para isso. Entendi. Então, a senhora diria que nós temos o que comemorar nesse cenário todo, nessa data de hoje? Nós temos que comemorar que temos uma Constituição que nos protege. Nós temos que comemorar que temos um sistema único de saúde que também, embora muito debilitado desde 2017, nós temos que defender. Nós temos que comemorar que temos, por exemplo, instituições como a que aqui estou representando, que é a Fundação Oswaldo Cruz, que são instituições que são públicas, do Estado, de funcionários públicos, dedicados à saúde e exemplo internacional, que dedica-se a defender a saúde da população. Nós temos que comemorar que temos universidades, por exemplo, como a UERJ, que mesmo sofrendo muito, sendo ameaçada para desaparecer, ela persistiu, ela mostrou que ela está viva. E ela é uma das universidades, das primeiras universidades que criou espaço para os idosos. E a universidade da terceira idade. Então, temos que comemorar isso. Isso temos que comemorar. Logo, as conquistas sólidas, fortes, as bases que temos. Temos promotores de justiça no Brasil, no Rio de Janeiro, defendendo a vida do idoso, defendendo os direitos do idoso. Isso a gente tem que comemorar. Nós temos que comemorar essa democracia que ainda temos. Agora, temos muitas outras coisas que não é para comemorar. Temos muitos indicadores que indicariam a nossa grande preocupação. Eu gostaria, por exemplo, falar de uma delas. Eu falei há pouco tempo sobre morar sozinho. A CEPAL, as Nações Unidas, fez um documento para o mundo todo ficar atento com a situação da saúde dos idosos durante a pandemia e deu várias recomendações. Entre as recomendações que deu, uma delas era prestar muita atenção na população de idosos que ou mora sozinho ou não tem redes de apoio, né? Mora com criança, mora com pessoas que têm dificuldade de dar suporte, porque essas pessoas ficariam dentro de casa, esquecidas. E nessa recomendação, a Nações Unidas falava de visitas domiciliares, né? Como a maneira por a assistência social ou pela saúde, de dar suporte a esses idosos. No Brasil, nós temos o papel do agente comunitário de saúde, que poderia ter exercido esse papel, né? Então, a princípio, como eu falava, temos que comemorar que teríamos essa figura de agente comunitário, essa figura de rede de serviço, mas, especialmente no Rio de Janeiro, isso se dificultou muito e se dificulta até hoje, né? Temos certeza que poderíamos ter evitado muito óbito se tivéssemos seguido a recomendação das Nações Unidas e recuperado, por exemplo, as clínicas de família do Rio de Janeiro e do Brasil, né? O Rio de Janeiro, se comparado com o Brasil, é o que debilitaram mais a clínica da família, né? Da saúde da família. No Rio se chama clínica da família. Então, isso nos preocupa seriamente, mas não tudo está perdido, né? Não tudo está perdido. Eu acho que os próprios idosos, que hoje são idosos e sentem na pele o que é ser abandonado, claro que falta espírito de corpo, falta representante que assuma essa causa,
Mas é importante, também foi debilitado, não sei se você sabe, mas foi reduzido a instância que representavam os idosos ante o Ministério chamado antes de Secretaria de Assistência Social, mas ainda existe alguma figura e é importante que se defenda a inclusão da particularidade do envelhecimento na atenção primária. Sim, certamente. E a senhora tem muitos estudos, né, alguns estudos relacionados à desigualdade social, né, e como ela se relaciona com a vulnerabilidade que ela leva, obviamente, tanto ao idoso como à sociedade, né, quer dizer, muitos estudos na área demonstram como a desigualdade social é um mal, um grande mal, né, que leva a problemas individuais, leva a outras variáveis muito negativas, como aumento de criminalidade, né, e diante, né, da pandemia atualmente, né, a gente pensa também a relação que tem da diversidade étnica do país que a gente tem, né? Lá que a gente já vem desde a escola, aquela formação da população brasileira, né, dos brancos, negros e índios. É só que tem dados também de pesquisas com relação ao impacto da pandemia para idosos brancos, negros e índios? Sim, a gente tem isso, mas antes de responder sua pergunta sobre a desvantagem por conta do racismo estrutural, por conta da desigualdade de gênero, eu queria falar que ser idoso, ele não se descobre de repente, ele não aparece de repente, ele aparece por uma somatória de indicadores que você pode ter, ou por um que aparece de repente que mostra, opa, eu estou como um fragilizado, ou tenho alguma doença, já não consigo correr, ou não posso levantar da cama. Geralmente o indivíduo reconhece que está idoso nesse momento. Mas eu queria colocar que a desigualdade ela é experimentada durante a vida toda, desde o nascimento, né? Então, tem muitos estudos interessantes que vão mostrar que mesmo um idoso de extrato social alto, ele pode ter uma fragilidade em sua saúde muito acentuada, porque ele experimentou durante sua infância situações, por exemplo, de pobreza ou de fome, né? Então, chega idoso com desvantagens. Então, por isso que é fundamental reconhecer que esse é um acúmulo de desigualdade por gênero, por raça, por uma série de desvantagens, contexto de violência. Isso é uma somatória durante a vida, mas tem que considerar que mesmo pessoas que não sofreram nenhuma desvantagem, elas vão a sentir, no momento que se descobrir idoso, que esse sentimento até de luto, de abandono social e de muita estigma que tem a velhice. Então, você pode encontrar pessoas que estão com grandes vantagens, especialmente mulheres, vantagem econômica, mas que sofrem muito o abandono social e o estigma da velhice. Porque eu falo principalmente mulheres. Mulheres vivem mais tempo, têm mais expectativa de vida. E, geralmente, homens que são idosos têm algumas mulheres para cuidar dele. Ele tem menos medo de ficar sozinho. Por isso que é muito perverso que governantes sejam principalmente homens brancos, né? E podem ser homens idosos brancos, mas sem consciência de que eles são idosos e sem consciência que eles vão precisar de cuidado. Porque quando eles pensam no próprio cuidado, eles pensam, eu tenho uma filha, eu tenho uma mãe, eu tenho uma empregada negra. Então, eles tomam a decisão a partir de supostos decisões positivamente econômicas. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar seriamente, porque nem mudaremos, nem teremos grande mudança para o futuro quanto à desigualdade estrutural e nem quanto à desigualdade frente à velhice se
a academia, los gobernantes, quien toma las decisiones políticas públicas, organizações sociais de base, de favela, enfim, não, elas têm que ter uma pluralidade, né, enorme para entender que a velhice não é um estado diferente de vida. A velhice não é uma doença, que você se contaminou e de repente virou idoso, não é uma doença. Inclusive, teoricamente, é um desejo, teoricamente, é o princípio de qualquer sistema de saúde, de qualquer política de saúde, inclusive, deveria ser de qualquer governo, que é a vida, ganhar anos de vida com qualidade. Então, nós fizemos uma pesquisa, pensando na sua pergunta, que teve 46 mil respostas durante a pandemia, pelo telefone. E nessa pesquisa, a gente perguntou como era a saúde, como era a situação econômica, como era o emprego antes da pandemia e como isso mudou durante a pandemia. Então, nessa pesquisa, o 20%, assim como na sociedade, o 20% das pessoas que responderam, elas eram idosas. Então, nós conseguimos ver tanto os domicílios que moravam um idoso e ver a renda per capita, como algumas características específicas do idoso que participaram nesse inquérito, né? E aí constatamos que quase que a metade dos idosos, eles trabalhavam antes da pandemia, né? Na verdade, 42%, muito mais entre a população negra, era muito mais do que estavam trabalhando. E vimos outra questão que nos preocupou enormemente, que era o alto percentual de idosos que não tinham vínculo empregatício, né? Então, especialmente mulheres. Mulheres têm muito menos vínculo empregatício. Leia-se mulheres que trabalham como, muitas delas serão empregadas domésticas, cuidadoras de idosos que no Brasil tem quase ou nada de reconhecimento, seja cuidador formal ou informal. Aqui estávamos falando de emprego formal. E quando perguntamos como impactou a pandemia, encontramos o que é tristemente esperado, que todos tiveram redução na renda familiar, mas muito mais no domicílio, que os idosos trabalhavam por conta própria, né? Sem vínculo empregatício. Isso nos preocupou sumamente, nos preocupa enormemente, porque assim como nos estudos do IPEA, da Ana Amélia Camarano sempre fala sobre isso, aqui também a gente viu que uma das preocupações que temos é o idoso morrer, claro, mas que acontece no domicílio, que dependiam do trabalho desse idoso, né? E desses 50% de idosos que trabalham, 80% desse domicílio depende muito da renda do idoso. E, além da renda do idoso, depende da casa que compraram no idoso, porque na época dele tinha vínculo empregatício, tinha direitos. Então, o papel do idoso no Brasil, hoje, ele é fundamental para ter uma economia saudável. Então, esses 100 mil idosos que já morreram, que são muito mais, porque ainda temos que ver a subestimativa dos dados, são, em grande parte, de domicílio pobre, que as crianças ficaram desamparadas, que os filhos os netos ficaram desamparados, porque alguns deles dependiam, uma boa parte, do benefício de prestação continuada, que não fica para a família uma vez que ele falece. Outros dependiam dessa renda do idoso que saía a trabalhar de manhã, pegar um ônibus, pegar um metrô, enfim, para sair a trabalhar e levar a comida para casa. Então, nós teremos um exército de familiares de idosos pobres e em um país que não reconhece a aposentadoria do idoso como um direito não apenas para ele,
mas como saudável para a sociedade, né? É por isso que nós que estamos na área do idoso, que trabalhamos pela saúde do idoso, eu não entenderia alguém que trabalhe por o idoso e que não defenda a renda mínima. Não conseguiria entender. E não é por questão política, de uma cor ou de outro, é porque isso faria muito bem à economia brasileira. É porque a pandemia, na época da pandemia se falava muito, por que vamos fazer isolamento social se isso é ruim para a economia? E isso também é uma história mal contada, sumamente mal contada, porque uma coisa não estava contra a outra, era o contrário, preservar os idosos, preservar a vida, esperar um pouco, ser solidário, los mais ricos, que o Brasil é dos países que tem mais ricos no mundo, ser solidário nesse momento, 1 ano, 2 anos, ter uma renda mínima para garantir que todos ficassem em casa, seria muito mais eficiente para a economia brasileira, sem dúvida nenhuma. E isso nos dizem especialmente os estudos do Instituto Aplicado de Economia, o IPEA, né? Que eu trabalho muito também de perto com isso. E tem outro problema seríssimo que cai sobre a população. A gente pensa na desigualdade, nós temos estudo também, eu tenho um estudo que eu chamo Quem tem direito a envelhecer no Brasil? Quem tem direito a morrer idoso? E nesse estudo, que ainda não publiquei, mas já apresentei em alguns cenários, eu mostro como, enquanto a idade média do pessoas brancas, ao morrer, a cada ano, nós calculamos a idade média ao morrer, e ao redor dos 72 anos de idade que os brancos morrem, por ano, né? Isso pegando toda a população, eu calculo a idade média. Esse mesmo cálculo, feito, por exemplo, para os indígenas, sabe quanto é? 42 anos de vida. 42. Essa é a expectativa de vida que tinha o Brasil no começo do século XX, não estou falando do XXI. As pessoas brancas, as pessoas pretas, que declara a família quando falecem sua cor como negra, a pessoa declarada como negro, pardo, essa pessoa tem ao redor de 62, 65 anos de idade. Então, você encontra um gradiente enorme de direito, muita desigualdade do direito a morrer idoso. Essa pergunta eu levei na pandemia, né? E fui nos dados que estão publicados para o Rio de Janeiro para ver a desigualdade da morte ante a Covid. E a gente encontrou uma desigualdade intensa. A gente calculou o excesso de mortalidade da pessoa. Como chamamos excesso? Comparamos a morte que aconteceram no ano 2020, nos meses de abril, maio e junho, com o que acontecia nesses mesmos meses em anos anteriores. E a gente observou o quê? Que as pessoas brancas no Brasil, elas também têm desvantagem. Elas também morrem muito mais que as pessoas brancas na Europa. Aqui foi excesso de morte de 30%. Isso não deveríamos justificar jamais. Então, as pessoas brancas aqui têm que saber que, embora tenha vantagem frente à população negra, à população indígena, ela está muito de vantagem se comparado, inclusive, com países vizinhos. Países que estavam em guerra há pouco tempo, como na Colômbia, né? Que tem maior expectativa de vida que no Brasil. Isso é importante ficar ciente, né? Mas, também, claro, a gente evidenciou com os dados da Covid, com o disponível pela Secretaria de Saúde, tanto do município como do estado do Rio de Janeiro, que as pessoas que se declararam não brancas, elas tinham um excesso de mortalidade de 50%, né? Superior aos brancos. Então, isso é importante, eu acho que é importante que nossa narrativa não fique apenas falando da desigualdade interna, a desigualdade que temos, porque
já temos mais que prova que não causa compaixão e solidariedade, especialmente entre a população branca, entre a população masculina, que ainda consideram um privilégio não ter suporte social. Eu acho que essa população branca e masculina, especialmente, e até não necessariamente jovem, mas essa população tem que estar ciente que ela vive num país com grandes vantagens. E muito interessante, porque muita dessa população, ela quer mudar para países europeus, como, por exemplo, Portugal. E Portugal é justamente um país que sim tem solidariedade social, que sim tem impacto social, que existe menor desigualdade, porque mais pessoas pagam para pessoas ricas pagam mais para poder ter menos desigualdade social. Porque, como você comentou antes, a desigualdade social não é uma desvantagem apenas para a população que está na margem da sociedade. A desigualdade social é também um vírus que mata a todos, né? Ele acaba com tudo. Ela faz mal para a população também, para a elite também faz muito mal. Impacta em toda a sociedade, né? Quer dizer, impacta em toda a população, né? Sim. E eu fico pensando também, né? Você já tocou um pouco nesse tema, né? E falando sobre cuidadores de idosos, né? E principalmente ligado ao momento atual e renda e tudo mais, né? Quer dizer, no Brasil a gente tem que a grande maioria dos cuidadores, né, de idosos são, em geral, né, não profissionais, em geral são até a filha, muitas vezes, né, cuidando dos seus pais, né, que também é idosa, né. Então a gente tem uma idosa cuidando de outros idosos mais velhos, com todas as dificuldades, às vezes, que podem ter, né. E aí como fica a situação, né, se a gente pensar nesse cenário, né, de sobrecarga, né, da questão do sustento, que a senhora já mencionou, que muitas vezes essas filhas idosas, que já são idosas, são sustento, a renda da família, né? Quer dizer, o Estatuto do Idoso, ele prevê alguma coisa nesse sentido? Existiria alguma forma que o Estado, uma política pública poderia entrar aí e atuar nesse sentido para auxiliar esse cuidado ao idoso mais dentro de casa? A Constituição brasileira e, por ende, a política, por exemplo, a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, elas contemplam que idosos que precisam, a responsabilidade do cuidado de idosos que necessitam de ajuda por problema de funcionalidade, de grau de dependência, a Constituição e a política dizem que a principal responsabilidade é da família, depois da sociedade e do Estado. Isso, até hoje, no Brasil, não incorporou adequadamente, porque, como você comentou, cai toda a responsabilidade sobre a família, né? Tanto que, se trabalho que a gente fez, até com dados do Rio de Janeiro, publicamos em um livro há uns anos atrás, a gente viu que existem muitos idosos que não tem quem cuide e que ficam. A pessoa, às vezes, entrou no hospital, teve um acidente de trânsito, não era nem idoso, mas existe no Brasil um direito também a ficar. Você não pode sair, não podem te dar de alta, se chama internações por causas sociais e não clínicas, tem que dar continuidade por pelo menos 6 meses, se a pessoa precisa de cuidado, né? Então, especialmente os idosos, porque existe o Estatuto do Idoso, que diz que temos que proteger as pessoas que precisam de cuidado, os idosos que precisam de cuidado. Então, o Ministério Público ele tem que entrar para ver quem é o responsável desse idoso que, embora tenha alta clínica, não pode ter alta social, porque ele não pode chegar em casa sozinho a se cuidar de si mesmo. E é interessante que, com essa pesquisa que a gente fez, encontrou pessoas, porque nós fizemos primeiro uma análise dos dados disponíveis,
E depois, de los bases de dados, depois a gente fez um análise qualitativo, fomos a fazer entrevistas, e encontramos idosos que tinham uma boa posição social, mas não tinha ninguém que cuidasse dele, porque tinha se separado há muito tempo, ou porque não teve filhos, e o negócio, em 6 meses que ele passou internado, o negócio acabou, porque ele gastou todo o dinheiro no hospital, e ele ficou moribundo dentro de um hospital e com vergonha, inclusive de procurar familiares que estavam longe, que não, então, isso é um drama seríssimo que está relacionado com o que falamos anteriormente. Por enquanto, nós temos filhas, temos esposas que ainda param ou de trabalhar, param de fazer sua atividade, para sua vida, muitas delas não casam, né? Para se dedicar ao cuidado de um familiar. Por exemplo, quem não conhece alguém, ou já tem alguém na família, ou conhece alguém que seu pai e sua mãe têm Alzheimer? Todos, quase todos conhecemos alguém com Alzheimer. E o que acontece com a família? Sabemos que o grande sofrimento, o maior sofrimento, não é nem para a pessoa com Alzheimer, que já é sofrimento, mas o drama que cai de repente na família. E a primeira pergunta que se faz: e agora quem cuida de meu pai? E agora quem cuida de minha mãe? E todo mundo vira ver a quem? Se for um homem, geralmente, e tiver uma esposa, essa esposa provavelmente está em período de aposentadoria, ou ela já dedicou toda a sua vida a cuidar de seus filhos, e era o momento que precisava passar, ela não pode fazer isso, ou ela tem que se apressurar para se aposentar, para cuidar desse familiar com Alzheimer. Ou é uma filha que tem 20, 30 anos, se for a única, mas se tiver uma que tenha mais de 40 anos de idade, vai ser ela que vai ser a escolhida para cuidar do idoso. É uma labor realmente que enaltece, ela é muito bonita, claro, pessoa que dedica a sua vida a cuidar do outro, mas ela é muito injusta. Ela é sumamente injusta e ela vai contra a Constituição brasileira, inclusive. A gente tem que fazer muito ênfase que, e agora no século XXI, temos que trabalhar muito para que os cuidadores de idosos familiares tenham uma renda. A sociedade tem que pagar por isso. Temos que pagar tudo por aquele que fica em casa. E isso é uma renda coletiva. Não tem que sair do irmão, não tem que sair do tio que tem que pagar. Não, tem que ser uma renda coletiva. Para que assim o medo de envelhecer meu, teu, do jovem, de todo mundo não seja tão grande. Porque eu tenho medo de envelhecer e ser uma carga para minha filha. É um medo que não suporto. Seria tão diferente e não só envelhecer, ter um acidente, dependência qualquer. Então, isso deveria ser um motivo para a gente defender essa renda, especialmente para essas mulheres, e especialmente mulheres negras. Por que digo isso? Isso também temos estudos que vão mostrar que lares pobres têm muito menos chance de poder pagar uma cuidadora contratada. Digo cuidadora porque 99% dos cuidadores são mulheres. Não tem como cuidar, não tem como contratar alguém. E quando contratam por poucas horas, né? Não pode terciarizar o trabalho. E isso é fundamental. Recentemente, começo do ano, o presidente vetou estava se tramitando o reconhecimento do cuidador de idoso como uma categoria ocupacional. Isso teria favorecido muito na pandemia a orientação da promoção da saúde junto com os cuidadores domiciliares, mas isso foi negado. E sobre cuidadoras domiciliares, aquela pessoa que fica, isso está ainda no Brasil muito longe eu vejo ainda
que a discussão está pouco inserida. Mas eu insisto que defender a renda mínima, esse, pelo menos, é o caminho. Por quê? A renda mínima também ajudaria aos casais que eles querem trabalhar, eles querem estudar, são jovens, eles querem casar e querem ter filhos. Mas esse desejo de filho, parece que a sociedade apaga e envergonha o jovem de ter filhos, porque isso significaria ter que procurar alguém para cuidar. E todo mundo olha a mulher, não olha o homem, claro, olha a mulher e fala, uau, você está estudando direito, você está estudando comunicação, você está fazendo aquele curso de técnico de enfermagem e você vai agora ter um filho. Uau, que desperdício de vida, né? Então é muito triste essa sociedade que não entende que esse pacto social é saudável. Então o que está acontecendo? O que vai acontecer daqui a pouco, isso a gente deve falar no Dia do Idoso de 2020, que não falta nem 15 anos para o Brasil e menos para a região sul do Brasil, para ver decrescer sua população. E, por enquanto, nós que falamos sobre isso, não temos voz, não temos visibilidade. Claro que você está dando essa oportunidade, mas quando eu falo em geral para a grande mídia sobre este sério problema, que é o Pacto do Cuidado, e como isso tem a ver com o Pacto de Bem-Estar Social, e como isso tem que ver com a defesa da saúde e educação, não como gasto, mas como investimento, quando a gente fala isso, não tem voz. Mas o que está acontecendo com isso? Que a gente, desde os 15 anos, vamos começar a falar de forma desesperada da redução do tamanho populacional no Brasil. E veremos jovens desesperados porque tiveram um acidente, porque ficaram com dependência e não tem ninguém que incluir. E não vão conseguir pagar, por exemplo, hoje em dia, uma casa minimamente de cuidado, custa 4.000, 5.000 reais. O resto são uma situação terrível, né? E o Estado, com grande dificuldade, nem reconhece. Não temos nenhum censo claro sobre aquilo, disponível, que todo mundo conheça. Então, vive no silêncio e na invisibilidade. Então, é o jovem que tem que sair, não apenas a comemorar o Dia do Idoso, mas a defender esse envelhecimento, a defender o idoso, porque a maneira como a gente veja o idoso é a maneira que ele vai ser visto amanhã. Sim, isso não tem, ele não pode ter essa menor dúvida, né? E isso a gente vê com grande preocupação no Brasil, né? Entendi, é um pouco até aquele ditado de avó, né, que quem não morre um dia envelhece, né? Então realmente é uma preocupação, precisa ser desde já para o jovem, o idoso que ele vai se tornar, né? E o país que vai ter para suportar, né, esse idoso, né? Mas isso é relativo, porque é relativo. Eu acho que quem vamos chamar conservador, mas tem outro nome para isso, eu acho que ele pretende continuar com a invisibilidade do idoso, né? Então, ele imagina esse contingente populacional de idosos como moribundos, assim como foi. Assim como o Brasil teve tantos manicômios, onde fecharam a tantas pessoas por um problema de saúde mental, que a gente depois viu que nunca deveria ser sido internado, mas tratado no momento de crise, né? E o Brasil, até hoje, tem um modelo seguido a Itália também. Então, essa sociedade, esse espaço de moribundo, onde você separa a pessoa que incomoda na sociedade, esse é um modelo que está por detrás dessa sociedade que desde 2016 está nos oferecendo, que é invisibilizar a todos aqueles que a gente chama, eles chamam de frágil. Então, você coloca dentro de um hospital, não se dá vaga no hospital porque não é prioridade, então vai morrer em casa, não se criam estatísticas, não temos como saber deles, não sabemos quantos idosos moram, nem vamos a saber quantos idosos moram em instituições de longa permanência, os chamados abrigo asilo. Então, se invisibiliza, o problema não existe. Isso é o que eu quero falar. Não é porque vamos a ser muitos que vai ter visibilidade. E só vai ter visibilidade, a gente luta muito. E a luta também é acadêmica, eu quero falar sobre isso.
porque eu fico muito triste, e quando reviso a maior parte da literatura sobre a pandemia, especialmente no Brasil, a questão do idoso só aparece nas 3 primeiras linhas, para falar que é o 73%, mas de resto não tem a particularidade do idoso. Então, essa invisibilidade é em todos os cenários, mas especialmente no cenário político, porque são as eleições que dizem qual é o modelo de sociedade que a gente está construindo. O modelo de sociedade que o Rio de Janeiro decidiu, ele é totalmente adverso à vida, né? A vida. A gente pode sobreviver, mas viver com esperança é difícil, é muito difícil. Então, eu acho que essa pesquisa que a gente fez durante a época da pandemia, a gente faz ainda, eu estou coordenando uma pesquisa junto com Daniel Grossman sobre cuidadores de idosos, e a gente está com essa pesquisa querendo dar visibilidade à questão do cuidado e a visibilidade que tem que ter, isso mais de 2 milhões de pessoas cuidadoras, muitas delas cuidadoras familiares, mulheres, que dedicam sua vida a cuidado do idoso, e com isso a gente também pretende dar luz ao idoso e dar luz à questão do cuidado como essencial na sociedade, porque se o jovem não sentir essa esperança, ele não vai ter filhos, e o Brasil caminha de uma redução da população tão grande que pode chegar a ver sua população de idosos em grande, eu vejo assim, uma grande tristeza se a gente continuar com esse mesmo caminho, né? A ciência precisa ser fortalecida no Brasil para continuar dando esperanças quanto à tecnologia, medicamento que permitam viver melhor. Isso é verdade, vacina, enfim. Mas a ciência tem que ir junto também com as políticas públicas para permitir sobreviver com qualidade de vida. Senão, não vale a pena. Eu acho que a maioria das pessoas dizem, eu prefiro morrer que ficar dependente. Claro, porque se imagina dependente sendo cuidado por alguém que não está amparado, né? Então, defender o cuidador também é defender a esperança pela vida da pessoa, de nós mesmos, né? Bom, entendi, professora. E aí, o que a gente pode pensar com relação à pandemia, né, dessa virose que a gente cada dia descobre mais um detalhe, alguma coisa, surge de dado aí sobre como ela funciona, a gente ainda se preocupa muito com os idosos, né, o impacto dessa virose nos idosos. A senhora tem dados comparados de como está o SUS e a rede privada para lidar com a Covid-19? Quer dizer, a gente teria como saber quem está melhor preparado, se estamos num bom cenário, tanto do público quanto do privado, ou não? É desejável poder comparar a qualidade da atenção, a letalidade do idoso entre os que são da área privada e pública. Entretanto, isso não é simples realizar, porque os dados que temos de boa qualidade, que é rápido para poder fazer monitoramento, são principalmente os que são por Sistema Único de Saúde. Nós temos no Brasil o Sistema de Informação Hospitalar, né? SIH. Esse sistema ele é preenchido por todas as pessoas que são atendidas, que são internadas pelo SUS. Ao redor do 70% de todas as internações no Brasil acontecem no SUS, né? No Sistema Único de Saúde. E várias pesquisas já mostraram que mesmo a pessoa que tem plano privado, quando é alta complexidade, se interna no SUS. E quando são doenças infecciosa, contagiosa, transmissível, também se internam no SUS, porque o SUS ele está muito mais preparado para ambas, e porque o próprio plano ele não ampara nem alta complexidade, nem doenças transmissíveis. Então, o que acontece? O setor privado da saúde,
ele não disponibiliza os dados. Nós não temos dados. Isso já a Agência Nacional de Saúde fez muito esforço por ter também informação rápida, constante, assim como temos o Sistema de Informação Hospitalar, que é disponível, todo mundo pode utilizar, ele é acesso livre na página do DataSUS. Nós não temos esses dados para a área privada. Então, é mais difícil chegar a uma conclusão sobre essa desigualdade. Nós temos a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 e acaba de sair a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, que com certeza vai apontar as mudanças nesse período. E com essa pesquisa a gente pode ver que a desigualdade que existe no acesso aos planos de saúde, mas uma notícia ruim para quem espera ser cuidado no idoso por um plano de saúde, uma notícia muito ruim é que, além do plano ficar muito mais caro, encarece muito com a idade, e os planos privados fazem um jogo para fugir da lei que não pode aumentar com 60 anos. Os planos privados também, eles não contemplam as grandes demandas durante o envelhecimento. Então, na época da pandemia, por exemplo, e isso já dado de estudos de fora, por exemplo, na Inglaterra, eles já vão mostrar, várias pesquisas, que 80% dos problemas que nós temos durante a velhice, 80%, 8 de cada 10 problemas que você tem durante a velhice, eles se resolvem na atenção básica, não pela atenção, não pela alta complexidade. Por quê? Porque quando você chega idoso, são pessoas sobreviventes e que chegam com, por exemplo, com doença crônica. Então, uma diabetes, por exemplo, ela precisa de cuidados constantes. Esse cuidado constante, quando ele é bem feito principalmente na atenção primária. Nós temos no Brasil indicadores, isso foi muito positivo, que a gente viu como o aumento da atenção primária, ele foi acompanhado da diminuição das internações por doenças crônicas, por algumas doenças crônicas, por pneumonia, várias doenças que, algumas crônicas, outras não, mas que chamávamos evitáveis com a atenção primária. Então, durante a pandemia, que é o que a gente viu? Sabe, ainda não temos os dados para mostrar, porque, como eu falei, poucos são os dados que temos da área do setor privado da saúde. Mas o que sim já sabemos, por relatos e por experiência e por trabalho que se estão fazendo com a atenção primária, é que muitas das do plano privado não os planos privados mais caros sim, mas a maioria dos planos privados, que não são os top, eles não amparam para o teste, para fazer o teste em momento adequado, muito menos ligam para casa para saber dos familiares, muito menos vão ligar para acompanhamento do idoso, para saberem se o idoso está sozinho ou não está sozinho. Então, o plano privado, ele é um grande fracasso para a população idosa. Isso a gente já sabe muito bem. Se você tem a oportunidade de procurar, mesmo que você tenha muita crítica, mas procurar a atenção básica perto de sua casa, mais próxima, conhecer o sistema de saúde pública que você tem à mão, essa é a melhor recomendação. É importantíssimo ter é importantíssimo, porque até experiência particular me mostrou que, mesmo com uma pessoa jovem, que o hospital privado de alta tope no Rio de Janeiro, ela não atendeu adequadamente meu familiar porque era uma doença que não era rentável, era seríssima, era suspeita de Zika, mas voltou para casa com um quadro seríssimo e eu tive que procurar o serviço público para que ela tivesse acompanhamento cotidiano como precisava.
Então, isso estamos vivendo agora no começo do século XX, especialmente no Brasil, que tem muito atraso ele avançou muito, mas também retrocede. Mas eu acredito que nas próximas décadas seja para defender um sistema público de saúde. Durante a pandemia, os hospitais que foram criados, que cresceram e que estavam com a melhor tecnologia, eram os hospitais públicos, sem dúvida. No Rio de Janeiro tivemos um problema, e eu tenho dados para mostrar, porque consegui através desses dados que estão disponíveis. Tivemos um problema muito sério, temos um problema que eram hospitais públicos, abertos, mas sem médico e sem enfermeiros, né? E que tivessem, por lo tanto, foram muitos idosos que foram a morrer no domicílio. Isso é interessante, isso a gente quer saber quanto dessa proporção dos idosos que morreram no domicílio tinham plano privado. E eu suspeito que alta proporção deles tinham plano privado, mas que não foram para o hospital porque tinham medo, porque o plano privado ele só atua na alta complexidade, não tem lá baixa, não tem lá. E isso pode ter levado a inibir a procura de hospitais, mas também porque os hospitais não estavam preparados ao acompanhamento das pessoas que estavam com suspeita, idosos com suspeita de Covid. Nós também vimos, a gente sabe no Brasil, que temos uma alta proporção de causas mal declaradas. Esse é um estudo que eu quero fazer, ainda não temos os dados disponíveis, mas sim vamos chegar próximo a reconhecer a diferença entre os hospitais públicos e os hospitais privados. A gente já viu em outra pesquisa que eu fiz sobre esse assunto, não era nem com idosos, era com crianças, que a proporção de causas mal declaradas era tão alta na área privada como na pública, né? Quando era possível fazer essa definição de causa que não foi feito. Mas tem no Brasil um dito que foi muito recente por um alto representante do governo brasileiro que falou que para que saber, para que dar visibilidade de temas que é melhor não conhecer, né? Isso me preocupou muito porque foi no meio do censo, de fato até hoje não temos censo, isso é um problema muito sério, não ter informação, mas me preocupa que o apagão estatístico, ele venha acontecer muito mais rápido do que a gente pensava e que nós não consigamos responder sua pergunta adequadamente. Qual é a diferença do atendimento privado e público? Só quero fazer um chamado de atenção, porque daqui a pouco vamos ter o resultado de 2019, mas em 2013, quando nos perguntamos se as pessoas estavam satisfeitas ou não com o atendimento no setor público e no atendimento no setor privado, o resultado é totalmente diferente do que a mídia aponta, né? A proporção de pessoas satisfeitas era ao redor de 70% em ambos. A diferença era pouca. Então, 70% da população, ela se sente satisfeita em um ou em outro. É claro que quem tem plano privado, e muitas das que têm plano privado foram a procurar atendimento no setor público. Então, o que a gente conhece, não sabemos o que acontece, que vamos a conseguir agora em 2019, a gente não sabe se ainda vamos encontrar esse nível de aprovação, né, do atendimento no setor público, porque com muitos problemas que tem, era até os dados que tínhamos recentemente, a melhor opção para a população brasileira. Agora, o que nos preocupa é que a gente tenha ficado sem opção, nem privada, nem pública, né? Entendi, professora. Então, que lições a gente pode tirar para o futuro, né, a partir dessa pandemia com relação aos diversos aspectos de valorização da pessoa idosa?
Sim, eu, antes de falar da valorização da pessoa idosa, que isso é sumamente importante, é a valorização da vida, né? E a valorização do coletivo, porque essas duas condições são necessárias para valorizar a população idosa. Na verdade, é valorizar teu envelhecimento, valorizar meu envelhecimento, não é valorizar uma pessoa idosa, que parece que vai ser algo diferente. Somos todos nós que estamos no caminho a envelhecer ou que somos idosos, mas somos todos parte do mesmo pacote, porque se um tema, se uma questão une ao mundo todo, é o processo de envelhecimento, né? Isso sem dúvida nenhuma. Acho que todo mundo que está no planeta Terra está em processo de envelhecimento. Isso é sem dúvida. Alguns não terão direito a envelhecer, outros terão direito a envelhecer. Isso direito em condições de desigualdade. Mas uma das lições que espero que a pandemia deixe é que o primeiro afetado, claro, por uma catástrofe, e pode ser essa catástrofe, pode ser uma pandemia, pode ser um terremoto, pode ser o que a gente viu, Mariana, Brumadinho, enfim, as primeiras vítimas serão as pessoas de maior idade, porque as pessoas que estavam em invisibilidade, não é apenas porque são, porque têm fragilidade, não é porque têm a fragilidade, é porque vivem em um país fragilizado, que é diferente. Aí, é importante refletir também que esse envelhecimento, ele depende de tudo, né? Envelhecer em a pandemia, ela não chegou por acaso. Nem o envelhecimento chega por acaso, nem a pandemia chegou por um acaso. Não foi um raio que caiu. Então, a gente tem que refletir no Dia do Idoso que defender, por exemplo, a área de proteção ambiental é defender a vida, é defender o envelhecimento saudável, né? Evitar o risco de que venha outra pandemia e que, de novo, né, tenhamos a mesma vítima. Então, é muito triste que há pouco tempo derrubaram normas de áreas de proteção ambiental. Isso é uma bomba que está se criando para uma nova pandemia. Isso está claro, né? Então, de acabar com áreas de proteção ambiental é fazer descaso com a vida. Não se importar com a vida. E não se importar com a vida, não se importar com o envelhecimento, né? E, de novo, são decisões tomadas especialmente por pessoas brancas e por homens brancos, né? Que têm grande dificuldade de entender que eles precisarão ser cuidados, que eles também podem ser sujeitos de risco, que são muito vulneráveis, né? Porque aí tem ainda essa fantasia de fortaleza, né? Acho que também me faz refletir a pandemia, e ficou muito claro, porque a gente já falava de pandemia no final de 2019, não estamos falando de pandemia. Não era de pandemia por um vírus, era pandemia porque estávamos vendo já aumento da fome no Brasil, aumento de pessoas na pobreza porque teve redução da aposentadoria, porque teve aumento da desemprego. Não sei se você sabe que um relatório da Comissão Econômica para a América Latina das Nações Unidas, que comparou grande parte dos países do hemisfério, especialmente os países da América Latina, colocou no Brasil entre o pior desempenho, se comparado de 2016 a 2018 com os países, acho que era 2004 a 2008. Ele tem 2 períodos de comparação. E ele, já, a CEPAL, nos estava avisando que vinha uma catástrofe nesse sentido, né? E que os principais afetados seriam as populações mais vulneráveis. Então, a pandemia me faz refletir que a reforma de previdência, né, que está diminuindo a aposentadoria, ele não vai afetar apenas os idosos, não. Ele afeta os idosos, claro, mas e os familiares? E os jovens, como muitos de vocês?
depende, que pode ter aspirar a ter uma casa é porque seu pai vai emprestar um dinheiro ou porque ele já tem uma casa. Então, isso vai se perder e está se perdendo seriamente, porque essa queda na renda causada por uma pensão menor, isso está afetando o padrão de vida do brasileiro, ok? E o brasileiro em geral, eu não estou falando, eu quero que a população, a elite também entenda que para ela também é muito ruim, porque ela também precisa de muitos remédios, muitos medicamentos, né? Então, é uma defesa que tem que ser de todos. Isso afeta, claro, mais a mulher, porque a gente sabe que a mortalidade, o homem idoso, ele morre em uma idade mais precoce que a mulher, né? Isso é um maior contingente de mulheres com menos recursos econômicos. E outra coisa, as mulheres têm maior proporção delas que moram sozinhas. Então, isso me faz refletir. Eu recomendo, como falei anteriormente, que a população jovem sinta esse experimento da pandemia como o que eles vão viver quando for idoso, né? Os medos que eles sentem. E essa arrogância também de sair à rua, de despreciar o vírus, é também medo. É uma mostra muito clara de medo e de fraqueza. Essas pessoas estão com medo. Estão com medo porque elas, no fundo, sabem que tem muita fragilidade. No fundo, sabem que são muito vulneráveis. E isso dá muita tristeza, mas isso é importante a gente focar e trabalhar com a juventude, esse experimento de se sentir totalmente à margem da sociedade. Outra questão importante que a pandemia faz refletir é sobre a defesa, por exemplo, do benefício de prestação continuada, né, para evitar a pobreza, mas que esse benefício também venha depois para, uma vez falecida essa pessoa idosa, as familiares possam ter direito, né, a sobreviver com esses recursos, e sem demagogia, né? E principalmente sem demagogia, tem que se entender isso como um direito também constitucional, né? De proteção à população mais vulnerável. E a pandemia faz refletir que padrões culturais nós temos que mudar com muita rapidez, se a gente quer defender o Brasil, né? O racismo estrutural também é uma questão que faz muito mal para a sociedade brasileira. Ele é muito ruim. Ela vai fazer mal, como comentei, também para a população branca, elite, que vai precisar de cuidado, muito provavelmente, de contingente de população que neste momento ela considera muitas vezes até descartável, com muita tristeza falar isso. E é isso, vamos a pensar que as Nações Unidas criou em 1991 o Dia do Idoso para isto, para refletir e especialmente para tentar conversar com toda a sociedade que ser idoso não é ser um ser diferente. Ser idoso somos todos, né? Então tem que ser uma causa comum. Eu venho a fazer um chamado que, assim como a sociedade, o Dia das Crianças, faz uma grande comemoração, um dia venha também a ela a comemorar e a juntar muita força social para defender, assim como o Dia do Idoso, o Dia da Criança, defender também o Dia do Idoso, que até hoje não penetrou na sociedade, não conquistou, não sensibilizou a população em geral, esse Dia do Idoso. Eu acho que poucas pessoas sabem sobre esse dia, né? A gente pretende comemorar, entre aspas, o mês inteiro, todo mês de outubro, dedicado à população idosa, e sempre lembrando a nossa mestre, Simone de Beauvoir, né? Que ela no livro A Velhice não falava muito sobre a necessidade
de dar visibilidade, a necessidade de entender que assim como a mulher, ela fica, sua desvantagem fica quase que invisível e naturalizando, a desvantagem de envelhecer, que é para todos, né? Seja rico, seja pobre, ela também tem que ser modificada. A gente tem que trabalhar para que seja uma conquista de visibilidade, com autonomia e com desejo de viver. Sem dúvida, são ótimas reflexões que a senhora trouxe, professora. E eu queria agradecer todo esse momento que nós tivemos aqui dessa conversa, todo o seu pensamento que a senhora trouxe, muitos dados que eu acho que elucidam muita coisa, né, trazem muita informação para um momento especial que a gente precisa valorizar a ciência, o SUS, né, e o envelhecimento e a vida, como a senhora bem pontuou, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe da IBGG, agradecer muito, sem palavras para agradecer a sua participação aqui nesse momento, dedicar um momento aí da sua agenda, né, que eu sei que a senhora é uma pessoa bastante ocupada, e com aulas e orientações, reuniões, né, para a gente poder estar aqui refletindo sobre essa comemoração Eu queria do Dia agradecer, da Pessoa Idosa. eu queria agradecer a ambos, né? A Rodrigo, a Rafael, pelo trabalho aqui comigo. E é verdade que estou sumamente ocupada, mas também é verdade que estou ocupada porque estou dedicada a uma causa que é minha causa também, né? A causa do envelhecer e ter direito, a causa que eu espero que meu vizinho também tenha visibilidade dessa necessidade. Eu comecei a trabalhar na área do envelhecimento, como muitos que somos sensibilizados por algo muito pessoal, né? No caso, meu pai, o dia que meu pai aposentou, eu vi que era outra pessoa quando ele sentou no sofá e falou que, sim, ele não queria se aposentar, mas aconteceu. E isso, para mim, foi um motivo, e eu acho que todos temos um motivo, e eu acho que temos que olhar para o redor e achar que não é por acaso, porque você pode ter uma irmã que está dedicando sua vida a cuidar de um idoso, e você fica preocupado, ou você tem uma mãe que dedica a sua vida para cuidar. Então, esse cuidado, eu insisto que a questão do cuidado, ele é um alerta que está nos dando para nos unir, para acreditar que temos que envelhecer muito mais saudável e para fortalecer nossa rede de suporte social e pensar muito bem qual é o país que a gente quer, né? Não agora, no imediato, não hoje, mas qual é o país onde eu quero viver, né? Em paz, tranquila. E se chegar, inclusive, eu falava isso até por último, eu queria comentar, uma das últimas pesquisas que fiz, as mortes no domicílio no Rio de Janeiro aumentaram muito, aumentaram 300%, e eu comentava com os colegas que morrer em casa deveria ser uma boa notícia, né? Acompanhado, em conforto, com carinho, e no último momento, rodeado de tranquilidade e paz, né? Isso seria uma boa notícia. Mas nós sabemos que morrer em casa, idoso, sozinho, e mesmo com familiares, morrer em casa, isso não podemos justificar, porque não é uma boa notícia. É uma notícia muito ruim que a gente está preocupado, e é um motivo para a gente defender o investimento na área da saúde, reconhecer nossos grandes lutadores pela saúde, que são os agentes comunitários de saúde, que para mim assim, é que eu faço mais reverência cada vez que encontro, porque sou testemunha de como você é muito mais feliz quando você tem perto um agente comunitário. Eu encontrei nos lugares mais pobres do Brasil, que tocava a porta um agente comunitário e o idoso abria sua casa, abraçava, enfim, mesmo que não tivesse um hospital de alta complexidade, mas ele tinha uma atenção e tinha uma segurança. Então, isso que eu senti no Brasil adentro, eu gostaria de sentir no Brasil todo, e gostaria de sentir até para mim, para você, para todos, para ter esperança. Mas era isso.
Muito obrigado, professora. Muito obrigado também a você que nos assistiu, né? Todo esse momento, essa oportunidade que nós tivemos de refletir tantas coisas aqui sobre o envelhecimento, sobre a vida, né? E como falei no início, esse é só o pontapé inicial do mês Idoso Mais, que a RBGG está apresentando para a sociedade, para os pesquisadores e profissionais, como um mês, como propõe a professora Dália, né, de reconhecimento, de lembrança, de valorização do idoso. Então, que seja esse mês de outubro inteiro, um mês de sequência de posts e materiais que vocês vão poder encontrar nas nossas redes sociais. Então, siga-nos nas nossas redes sociais. Se gostou dessa entrevista, desse vídeo, deixe o seu gostei aí embaixo. Comente também, que é importante a interação, né? Compartilhe, divulgue a informação científica no momento atual tão importante. E também não esqueça de ativar as notificações aí do sininho do YouTube, se inscrever no canal, para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas. Muito obrigado e encerramos por aqui.